Se você é bem dotado em uma indústria onde todos estão olhando para você, especialmente as mulheres, você é um cara de sorte. E temos tantos caras de sorte na indústria de Hollywood, no momento que são populares pelo seu impressionante dote. Estamos apresentando os famosos atores de Hollywood que têm super enormes presentes da natureza. Primeiro, Willem Dafoe. Por trás de sua presença inconfundível e traços distintos, há uma corrente de lendas de Hollywood, onde sussurros discretos notam que seu talento natural é tão impressionante quanto sua arte destemida. Colegas da indústria ocasionalmente aludiram com um sorriso de conhecimento à ideia de que os dotes físicos de Dafoe são tão formidáveis quanto sua habilidade de se transformar em vilões excêntricos ou heróis atormentados. Nas histórias de bastidores e nas conversas descontraídas em encontros de cinema, sugere-se que seu ponto central possui uma qualidade enigmática que complementa perfeitamente suas atuações artísticas e imprevisíveis. Críticas em revistas da indústria e relatos posteriores em biografias têm mantido que, embora a gama dramática de Dafoe e sua energia magnética na tela sempre tenham sido seu cartão de visita, temos que havia um elemento adicional de mistério, ligado aos seus atributos privados. Um recurso que, embora raramente discutido em termos explícitos, tornou-se parte do seu mito duradouro. 2. Ben Affleck. Junto à sua reputação como ator e cineasta talentoso, pessoas da indústria há muito tempo sugerem que Affleck possui um atributo privado notavelmente impressionante, uma característica discretamente notada como parte de sua masculinidade robusta. Em conversas sussurradas no set e em memórias de colaboradores próximos, o ponto principal de Affleck, às vezes, é mencionado na mesma frase que seu magnetismo na tela. Suas atuações em filmes como Gênio Indomável, Argo e a série Batman consolidaram seu status como um carismático protagonista, cujo apelo é ampliado por um mito duradouro. Colegas contaram brincadeiras descontraídas nos bastidores, onde seus dons naturais eram admirados tanto quanto seus talentos criativos. E até seu estilista pessoal uma vez brincou que seus ternos, sob medida, eram projetados para acomodar sutilmente sua lendária dotação. Relatos biográficos e entrevistas noturnas refletem um homem que, embora dedicado ao seu ofício, tornou-se alvo de brincadeiras amigáveis sobre sua robusta constituição. Um detalhe que, embora nunca explicitamente medido em público, se tornou parte de sua imagem celebrada. 3. David Beckham. Além de sua destreza atlética e imagem de vanguarda na moda, sussurros entre aficionados sugerem que os atributos naturais de Beckham, incluindo seu impressionante atributo pessoal, se tornaram parte de sua lenda. Persona pública. Nas lendas do vestiário e nas anedotas dos bastidores em eventos de caridade e gravações promocionais, dizem que seu ponto central condiz com seu estilo meticuloso e caminhar confiante. A imagem cuidadosamente elaborada de Beckham, presente em capas de revistas e campanhas de alta costura, é acompanhada por discretas referências ao seu robusto porte físico, um aspecto que adicionou uma camada extra de fascínio ao seu mito. Embora ele seja celebrado por sua precisão em campo e seu papel influente em redefinir a celebridade moderna, insiders frequentemente lembram de comentários atrevidos de estilistas e fotógrafos, notando que até mesmo seus ternos sob medida parecem acentuar seus dons naturais. Seu legado, documentado em biografias e documentários esportivos, retrata um homem cujo apelo reside em uma harmoniosa mistura de habilidade atlética, gosto refinado e um discreto e lendário dotação física. Número 3. Jared Leto. Jared Leto construiu uma reputação como um dos artistas mais versáteis e provocantes do cinema moderno. As transformações de Leto, desde seu papel em Hacking for a Dream até sua presença enigmática em Dallas Buyers Club, têm sido há muito celebradas por críticos e públicos. Juntamente com suas aclamadas reinvenções na tela, a lenda da indústria sugere que os atributos pessoais de Leto, incluindo um notável ativo privado impressionante, tornaram-se parte do fascínio em torno de sua persona. Colegas no set compartilharam anedotas, sempre com um piscar de olhos, sobre como os talentos naturais de Leto adicionam uma camada extra ao seu já magnético charme. Em entrevistas e encontros fora das câmeras, o ponto principal do ator foi ocasionalmente mencionado, no mesmo contexto que suas ousadas escolhas artísticas, criando uma mística que poucos conseguem resistir. Relatos biográficos e retrospectivas da cultura pop observaram que o apelo de Leto é ampliado por uma combinação de seu gênio criativo e uma corrente subjacente de atração física que desafia expectativas convencionais. 4. Orlando Bloom. O encanto na tela e a graça atlética de Bloom lhe renderam a reputação de um dos galãs essenciais da era. Além de suas performances aclamadas e estilo atemporal, a lenda da indústria diz que Bloom possui um notável dom natural impressionante,
um aspecto de sua masculinidade que complementa discretamente sua refinada imagem régia. Colegas atores e estilistas referiram-se, em tons sussurrados, mas admiradores, ao seu principal atributo como parte do encanto que o torna tão cativante, dentro e fora das câmeras. Em histórias de bastidores bem-humoradas e entrevistas, os dons físicos de Bloom foram mencionados como um complemento natural à sua persona encantadora, frequentemente citados junto ao seu senso de moda impecável e carisma natural. Críticos de cinema e revistas de entretenimento observaram de forma lúdica que, enquanto suas atuações em sucessos de bilheteria, como Piratas do Caribe e Elizabethtown, destacam seu talento, é o murmurado atrativo de suas características pessoais que enriquece ainda mais seu legado. Embora Bloom permaneça modesto em relação a esses rumores, seu apelo duradouro, uma mistura de atletismo, charme e um atributo natural discreto, mas lendário, continua alimentando tanto a adoração dos fãs quanto a especulação jocosa nos arquivos lendários de Hollywood. 6. Daniel Craig. Junto à formidável presença de Daniel Craig na tela, murmúrios brincalhões da indústria sugerem que os atributos naturais de Craig, seu impressionante e robusto atributo privado, adicionam uma dimensão extra à sua incorporação de força masculina. Em conversas discretas nos bastidores e entrevistas com colaboradores próximos, houve sutis insinuações de que o ponto central do ator é tão imponente quanto seu olhar firme e sua constituição atlética. Tais referências, frequentemente expressas em eufemismos humorísticos, encontraram seu caminho em anedotas biográficas e retrospectivas da cultura pop sobre Bond. Diretores e colegas de elenco lembram como a fisicalidade de Craig, incluindo seus notáveis dons naturais, ajudou-o a canalizar o realismo áspero que distingue sua versão do espião. Embora o próprio Craig seja discreto sobre detalhes pessoais, a lenda de sua impressionante dotação persiste como uma corrente discreta nas discussões sobre seu apelo geral. Sua interpretação de Bond, desde as sequências de ação elegante em Casino Royale até a intensidade sombria em Skyfall, é enriquecida por um mistério que inclui tanto sua profundidade emocional quanto os sutis rumores persistentes sobre seus atributos naturais. Um emblema da masculinidade moderna que se tornou parte de seu legado icônico. 7. Ewan McGregor. Desde sua atuação de destaque em Trainspotting até sua jornada épica como Obi-Wan Kenobi nos prequels de Star Wars, o talento de McGregor é igualado apenas pelo encantamento duradouro de sua presença na tela. Nos bastidores, murmúrios entre os conhecedores do setor de que o talento natural de McGregor, sua principal atração privada, é tão robusto quanto suas performances emocionantes. Em conversas discretas no set e em memórias afetuosas nos bastidores, colegas notaram que seus dons naturais sutilmente realçam sua imagem como um protagonista com apelo de homem comum. Biografias e reportagens de entretenimento às vezes mencionam, com um piscar de olhos, que os atributos físicos de McGregor contribuem para o magnetismo cativante que define sua carreira. Seja interpretando uma alma atormentada ou um aventureiro ousado, sua presença marcante é complementada por uma reputação de possuir um atributo pessoal notavelmente impressionante. Um detalhe que, embora nunca medido publicamente, tornou-se parte do sutil folclore em torno de sua persona. 8. Jay-Z. Conhecido por sua habilidade lírica afiada e presença marcante tanto nas salas de reunião quanto no palco, a reputação de Jay-Z é marcada por uma mistura de genialidade criativa e uma aura pessoal lendária. Entre as anedotas privadas compartilhadas nos círculos da indústria, está a sugestão brincalhona de que seu dote natural, seu ponto principal privado, é tão robusto e impressionante quanto sua acumen empresarial. Colegas e amigos próximos em tons casuais, mas admiráveis, sugeriram que por trás da imagem impecavelmente estilizada de Jay-Z está uma característica física reconhecida discretamente que adiciona uma camada extra ao seu magnetismo. Em entrevistas com jornalistas de música e em memórias detalhando a evolução da cultura hip-hop, referências sutis foram feitas sobre como sua presença, tanto no palco quanto em ambientes íntimos, carrega um atrativo inegável. Embora o próprio Jay-Z permaneça reservado sobre detalhes pessoais, o folclore sussurrado tornou-se parte de seu status mítico, ecoando as tradições jocosas de fofocas de Hollywood. Sua carreira expansiva continua a inspirar admiração, e as histórias duradouras de seus impressionantes talentos naturais estão entrelaçadas com o tecido de sua persona grandiosa, sublinhando seu legado como um ícone moderno que redefine o significado de ser tanto uma potência criativa quanto um símbolo duradouro de charme masculino. 9. Nelo Tommy Lee. Além de suas notórias travessuras no palco e tatuagens características,
A lenda fora das telas de Tommy Lee inclui cochichos brincalhões sobre um impressionante atributo privado, um aspecto de sua persona robusta que adicionou combustível ao seu mito de estrela do rock. Em histórias de bastidores e entrevistas, colegas músicos e pessoas da indústria insinuaram que os dons naturais de Lee são tão ousados e memoráveis quanto suas performances eletrizantes. Conhecido por sua bateria dinâmica e presença enérgica, a reputação de Lee fora do palco é pontuada por anedotas humorísticas sobre como seu ponto central aparentemente correspondia à sua atitude grandiosa. Seja em momentos francos durante os ensaios da turnê ou nas reflexões mais moderadas de biografias de rock, esse aspecto de sua lenda foi mencionado tanto com admiração quanto com um risinho cúmplice. 10º, Colin Farrell. Conhecido por seus papéis em filmes como Na Mira do Chefe e Miami Vice, o carisma natural de Farrell é frequentemente acompanhado por rumores discretos e brincalhões entre os conhecedores sobre um impressionante atributo privado. Colegas relataram com uma mistura de admiração e humor que uma parte crucial do apelo magnético de Farrell está enraizada nesse atributo físico notável, um traço que complementa sua atuação versátil e presença marcante na tela. Em entrevistas da indústria e anedotas autobiográficas, o ponto principal de Farrell é aludido como parte de seu encanto natural, um detalhe não expresso que acrescenta à mística de sua persona. Enquanto ele navega sem esforço entre a intensidade taciturna e o charme leve na tela, os comentários sobre seus robustos dons naturais tornaram-se uma parte sutil de seu mito em Hollywood. Críticos de cinema e revistas de entretenimento ocasionalmente incluíram esse aspecto de sua lenda em retrospectivas de sua carreira, aprimorando sua imagem como um inconformista que incorpora tanto vulnerabilidade quanto força. 11. Milton Berle. Além de seu impecável timing cômico e contribuições pioneiras para a TV dos primeiros tempos, o legado de Berle também é marcado por sussurros duradouros sobre seu impressionante patrimônio privado. Pessoas da indústria, assim como contemporâneos famosos como Marilyn Monroe e Truman Capote, contaram histórias humorísticas e sinceras que elevaram seus dons naturais a proporções míticas. O carisma de Berle na tela e a franqueza fora dela, entregues com um brilho característico nos olhos, permitiam-lhe abordar o assunto de maneira que era igualmente autodepreciativa e orgulhosa. Em muitas entrevistas clássicas e relatos autobiográficos, ele brincava sobre a natureza especial do seu ponto principal, sua persona que se tornou uma parte duradoura do folclore de Hollywood. Embora raramente aparecesse em cenas reveladoras, o legado de sua impressionante dotação natural foi cimentado por meio de anedotas jocosas, rumores de tabloides e a brincadeira afetuosa de colegas artistas. 12º, Ralph Fiennes. Se interpretando figuras históricas sombrias ou vilões sofisticados, o estilo elegante de Fiennes lhe rendeu aclamação da crítica e um lugar respeitado no cinema moderno. Acrescentando à sua distinta persona, está um duradouro rumor brincalhão sobre um ativo natural notavelmente impressionante. Uma faceta de sua atratividade física que complementa silenciosamente seu comportamento culto. Ao longo dos anos, colegas e biógrafos insinuaram em tons discretos que o ponto central de Fiennes é tão formidável quanto sua gravidade intelectual. Em conversas íntimas durante cerimônias de premiação e em memórias escritas por colegas atores, há acenos sutis à ideia de que seus dons naturais contribuem para seu magnetismo geral. Um detalhe que se tornou parte do folclore em torno de sua persona. Embora o próprio Fiennes permaneça contido e reservado sobre tais questões pessoais, os sussurros persistentes foram entrelaçados no tecido de seu mito em Hollywood. Suas atuações em filmes como A Lista de Schindler, O Paciente Inglês e O Grande Hotel Budapeste continuam a mostrar um homem de talento e equilíbrio inigualáveis, com um legado lúdico e não confirmado de seu notável dom natural, servindo como um leve contraponto aos seus papéis cerebrais. 13º, Brandon Routh. Nascido em 9 de outubro de 1979, Brandon Routh conquistou corações com sua interpretação do icônico super-herói em Superman Returns, canalizando uma mistura de charme sincero e heroísmo clássico que ressoou com públicos em todo o mundo. Além de seus heroísmos na tela e boa aparência juvenil, rumores entre insiders da indústria sugerem que Routh possui um atributo privado notavelmente impressionante. Um detalhe que discretamente reforça sua imagem como um paradigmático exemplo moderno de masculinidade tradicional. A abordagem de Routh ao seu ofício, marcada por uma dedicação sincera em incorporar os valores do amado personagem que interpretou,
é complementada por sugestões sutis de que sua dotação natural contribui para seu apelo geral. Em entrevistas descontraídas e recordações dos bastidores, colegas ocasionalmente aludiram à ideia de que seu ponto principal é tão admirável e discreto quanto sua atuação, um segredo sutil que adiciona outra camada à sua persona pública. Embora a vida pessoal de Ralph permaneça em grande parte privada, as histórias divertidas em torno de seus dotes físicos têm sido transmitidas em anedotas da indústria e referências ocasionais na cultura pop, ecoando o status lendário de ícones de Hollywood de outrora. 14. Frank Sinatra. Nascido em 12 de dezembro de 1915, Frank Sinatra continua a ser uma figura imponente tanto em Hollywood quanto na indústria musical. Com sua voz inimitável e presença de palco magnética, Sinatra não apenas capturou os corações de milhões, mas também se tornou o assunto de murmúrios carinhosos sobre um impressionante privado notável, ativo. Ao longo de sua carreira memorável, circulavam entre os insiders histórias, muitas vezes com uma mistura de admiração e humor brincalhão, de que uma parte significativa do apelo de Sinatra estava enraizada em seus robustos dons naturais. Suas escapadas românticas com famosas protagonistas, como Ava Gardner, Marilyn Monroe e Mia Farrow, contribuíram para o mito que o cercava. Anedotas de pessoas próximas a ele, incluindo revelações de seu valet de longa data e confissões francas em relatos biográficos, aludiram ao fato de que o ponto principal de Sinatra era uma parte silenciosa, mas formidável, de sua persona. Este elemento sutil, frequentemente mencionado em tons baixos e em conversas nos bastidores, tornou-se parte do tecido do seu status lendário. 15. Harry Styles. Nascido em 1º de fevereiro de 1994, Harry Styles rapidamente se tornou um dos ícones pop modernos mais influentes, conhecido por sua voz cativante, estilo inovador e presença magnética no palco e na tela. Enquanto sua arte e senso de moda inovador lhe conquistaram legiões de fãs devotos, sussurros entre insiders da indústria sugerem que há mais em seu charme do que se vê. Rumores insinuando um ativo privado impressionantemente dotado que complementa sua persona carismática. Em entrevistas, enquanto o próprio Styles permanece modesto sobre detalhes pessoais, aqueles próximos a ele ocasionalmente mencionaram, com um piscar de olhos brincalhão, que seus dons naturais acrescentam um toque extra ao seu charme geral. Quer seja no tapete vermelho ou em momentos casuais nos bastidores, o seu andar confiante e aura de estilo sem esforço parecem ecoar a sutil lenda de sua destreza física. Críticos e comentaristas de cultura pop incluíram essas dicas lúdicas em suas reflexões sobre o apelo multifacetado de Styles, elogiando-o não apenas como um inovador musical, mas também como uma musa moderna, cujos atributos pessoais enigmáticos contribuem para seu mistério. 16. Jason Segel. Jason Segel construiu uma carreira como um ator e escritor carismático, cativando o público com sua mistura de humor, calor e um charme excêntrico distinto. Conhecido por seu papel memorável em How I Met Your Mother, em várias aparições em filmes que destacam seu apelo de homem comum, a persona pública de Segel é marcada por uma qualidade acessível e relacionável que o torna querido por fãs em todo o mundo. Juntamente com seu talento cômico bem documentado e atuações dramáticas ponderadas, pessoas da indústria também sussurraram, com uma pitada de humor, sobre um ativo natural notavelmente impressionante, uma faceta sutil de sua constituição física que adiciona um toque extra de charme à sua imagem. Em conversas nos bastidores e entrevistas descontraídas, colegas próximos aludiram à ideia de que o ponto principal de Segel é tão surpreendente e encantador quanto seu senso de humor excêntrico. Memórias e retrospectivas da cultura pop mencionaram ocasionalmente que, enquanto o espírito engenhoso de Segel e suas atuações envolventes têm sido seu cartão de visita, permanece uma corrente lúdica no atrativo de seus atributos pessoais, um eco moderno das lendas clássicas de Hollywood. 17º. Leonardo DiCaprio. Nascido em 11 de novembro de 1974, Leonardo DiCaprio tem cativado o público por décadas com suas atuações transformadoras e um compromisso com causas ambientais e humanitárias. Amplamente considerado como um dos atores mais talentosos de sua geração, o charme de DiCaprio e seu magnetismo na tela lhe renderam aclamação e uma base de fãs dedicada. Além de sua celebrada carreira cinematográfica, abrangendo sucessos de bilheteria como Titanic, A Origem e O Regresso, há sussurros brincalhões em Hollywood sobre seu impressionante atributo pessoal. Da mesma forma que sua amplitude dramática e dedicação incansável se tornaram marcas registradas de seu legado, também têm surgido anedotas leves da indústria que aludem à ideia de que seu ponto central é tão imponente quanto suas atuações.
Conversas clandestinas entre co-estrelas e entrevistas fora das câmeras ocasionalmente insinuaram que uma parte significativa de seu charme robusto pode ser atribuída a esses atributos físicos discretos. Embora DiCaprio tenha mantido um silêncio digno sobre tais questões pessoais, relatos biográficos e colunas de entretenimento têm, com um tom conhecedor, referido esse aspecto como parte do fascínio que o torna um verdadeiro protagonista. 18. O jogo. Frequentemente reconhecido principalmente como rapper e empreendedor, The Game também fez incursões notáveis na atuação, cultivando uma reputação como um ícone cultural multifacetado. Nascido no final da década de 1970, suas contribuições abrangem música, cinema e negócios. Ao lado de sua carreira dinâmica, pessoas da indústria, de maneira que lembra o passado célebre de Hollywood, sussurraram de maneira brincalhona sobre seu impressionante dote natural, um aspecto de sua persona que se tornou parte da lenda entre fãs e colegas. A poderosa presença de palco de The Game e suas performances imponentes na tela levaram alguns a sugerir que seus atributos físicos robustos adicionam uma camada extra de autenticidade à sua imagem. Em entrevistas e conversas informais nos bastidores, houve sugestões sutis de que seu ponto principal é tão formidável quanto sua habilidade lírica e perspicácia empreendedora. Enquanto ele permanece focado em sua criação artística e empreendimentos empresariais, essas anedotas divertidas compartilhadas com uma mistura de respeito e humor contribuíram para um mito moderno que ecoa as tradições do Hollywood clássico. Perfis biográficos e análises da cultura pop frequentemente observam que seu apelo não se baseia apenas em seus talentos musicais, mas é ampliado por um presente natural enigmático e discretamente celebrado. 19. Wilt Chamberlain. Nascido em 21 de agosto de 1936, Wilt Chamberlain transcendeu o mundo do basquete profissional para se tornar um ícone cultural cujo nome é sinônimo de dominação atlética e estatísticas impressionantes. Embora celebrado principalmente por suas performances recordes na quadra, o legado de Chamberlain também inclui histórias fascinantes fora da quadra que se estendem até Hollywood e além. Entre as muitas histórias exageradas que cercam essa figura lendária, estão os murmúrios brincalhões e duradouros sobre seu notável dote natural impressionante. Um detalhe que, como muitos aspectos de sua extraordinária fisicalidade, tornou-se um mito ao longo das décadas. Anedotas transmitidas entre companheiros de equipe, jornalistas esportivos e insiders de Hollywood contam, com uma mistura de admiração e humor, que o principal ponto de Chamberlain, tão monumentais quanto suas conquistas atléticas. Seja nas conversas de vestiário ou nas páginas das biografias que narram a era dourada do basquete, os murmúrios ganharam vida própria, contribuindo para a imagem multifacetada de um homem que quebrou todos os recordes em seu caminho. A influência de Chamberlain se estendeu a aparições em filmes e papéis especiais que exibiam seu físico imponente. E esses mesmos atributos tornaram-se parte de uma lenda urbana que continua a cativar a imaginação do público. Embora medidas definitivas permaneçam no campo dos rumores, o legado de Wilt Chamberlain é enriquecido por esses contos lúdicos, um testemunho de como o vigor físico de uma verdadeira lenda do esporte pode inspirar mitos que unem a conquista atlética e o folclore de Hollywood. 20. Liam Neeson. Nascido em 7 de junho de 1952, Liam Neeson se tornou sinônimo de gravidade e intensidade na tela. Suas performances poderosas, desde papéis heróicos em filmes de ação até retratos dramáticos profundamente nuançados, falam de um ator cuja presença comanda a atenção. Paralelamente à sua aclamada carreira cinematográfica, pessoas do meio há muito sussurram sobre um atributo natural particularmente impressionante, que complementa silenciosamente sua persona imponente. Em círculos da indústria e em anedotas informais nos bastidores, é frequentemente notado que o ponto principal de Neeson parece tão formidável quanto a força que ele demonstra em seus papéis. Essa história silenciosa, passada em tons humorísticos e respeitosos, tornou-se parte do misticismo que cerca o ator. Biógrafos e críticos de cinema ocasionalmente mencionam que a mesma qualidade resoluta que define suas atuações pode muito bem ser refletida em seus atributos pessoais, uma referência sutil a um talento físico que adiciona profundidade ao seu carisma na tela. Quer esteja retratando um herói de ação determinado ou um personagem vulnerável e reflexivo, a estrutura robusta de Neeson e sua voz ressonante contribuem para uma imagem geral de masculinidade intransigente. Mesmo enquanto ele continua a surpreender o público com papéis transformadores, os sussurros persistentes sobre sua impressionante dotação privada tornaram-se um aspecto lúdico e não declarado de seu legado. Um mito moderno que, assim como suas performances inesquecíveis, perdura como um testemunho de seu apelo atemporal. 21.
Jon Hamm. Nascido em 10 de março de 1971, Jon Hamm é mais conhecido por sua icônica interpretação de Don Draper em Mad Men, onde seu comportamento elegante e estilo clássico redefiniram a masculinidade moderna. Por trás de seus ternos impecavelmente ajustados e diálogo persuasivo suave, está um intrigante pedaço do folclore de Hollywood. Rumores de um atributo natural excepcionalmente impressionante, que silenciosamente aumenta seu encanto. Profissionais da indústria e colegas próximos frequentemente aludem ao fato de que o ponto central de Hamm é tão imponente quanto o personagem que ele interpreta com tanta maestria. Em conversas discretas nos bastidores e entrevistas descontraídas, colegas atores compartilharam anedotas que sugerem seus vigorosos dons físicos, adicionando uma camada extra à sua já magnética presença. O apelo duradouro de Hamm, mencionado em numerosas retrospectivas de filmes e peças biográficas, é visto como uma mistura de seu talento artístico e uma característica pessoal silenciosamente celebrada. Enquanto Hamm em si permanece comedido sobre o assunto, deixando que suas performances falem por si mesmas, os sussurros persistentes tornaram-se uma parte sutil de seu mito. Dia 22. Michael Fassbender. Nascido em 2 de abril de 1977, Michael Fassbender cativou o público com suas performances camaleônicas e presença de tela inegável. Conhecido por seus papéis transformadores em filmes que variam de dramas intensos a aventuras históricas épicas, o apelo de Fassbender reside não apenas em sua versatilidade artística, mas também na lenda sutilmente sussurrada sobre seu impressionante atributo físico natural. Os insiders da indústria, em tons brincalhões, porém respeitosos, aludiram à ideia de que o ponto principal de Fassbender é tão impressionante quanto sua capacidade de se transformar em uma ampla variedade de personagens. Em conversas íntimas fora das câmeras e entrevistas descontraídas, colegas próximos notaram que seus dons naturais robustos acrescentam uma camada inesperada de encanto à sua já magnética personalidade. Recursos biográficos e retrospectivas da cultura pop às vezes mencionam, com um piscar discreto, que os atributos físicos de Fassbender contribuem para o seu misticismo geral, um eco moderno dos ícones lendários do clássico. Hollywood. Seja interpretando um anti-herói atormentado ou um cavalheiro elegante, sua presença física continua tão envolvente quanto suas performances emotivas. A reputação de Fassbender pela intensidade refinada é complementada por estes sussurros sutis sobre seu atributo particular, um aspecto que melhora sua imagem tanto como um ator talentoso, quanto como uma figura discretamente intrigante.